Olá, tudo bem? O tópico de hoje, passando a tocha. Santo e eterno Deus, por favor, Jesus Cristo, em teu nome, Espírito Santo, que nos oriente e nos ajude na compreensão desse tópico. Obrigada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse tópico, ele está relacionado, aliás, todo o estudo dessa semana, até sexta-feira, é justamente o capítulo 12, como eu falei no primeiro vídeo de sábado e domingo. E hoje, passando a tocha. Passando a tocha é como se fosse ter uma corrida, uma competição no esporte que a pessoa, são vários atletas e ele tem uma distância que eu não sei a qual agora no momento, e aí um sai correndo, completa ali o percurso, e quando ele encosta no próximo, ele passa a tocha. Aqui, em relação a esse texto do capítulo 12, é justamente quando Deus ordena, através de Moisés e Arão, que a instituição da Páscoa. Então, é só um complemento do que nós estamos estudando, que esse tema central é a Páscoa. Por isso que está sempre se repetindo algumas informações. Então, a pergunta que tem aqui é exatamente essa. Leia Êxodo, capítulo 12, dos versículos 24 até o versículo 28 e responda qual é a ideia central desse texto. Então, como eu já havia falado, ali é a instituição da Páscoa, que Deus ordena para que o povo de Israel celebrasse a Páscoa de geração a geração, até os nossos dias, ou seja, até os dias atuais. Ontem eu falei sobre Moisés interceder pelo povo, mas não foi Moisés que intercedeu pelo povo de Sodoma e Gomorra. Quem intercedeu foi Abraão. Capítulo 18 vem falando sobre isso. É porque na hora eu não lembrei, mas eu assisto o vídeo para saber como foi. Às vezes não tem como eu fazer a correção ali, porque eu já fiz a postagem. Eu lembro que eu mencionei sobre as 10 pragas, e justamente no capítulo 12 vem falando da 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Mais adiante, no capítulo 13, eu também mencionei, não sei se eu mencionei, se eu não mencionei, eu vou mencionar agora. No período que Moisés tirou o povo de Israel, Deus agiu maravilhosamente ali, fazendo milagres, sinais e milagres e maravilhas com eles. E uma desses sinais e milagres, além da abertura da travessia do Mar Vermelho, ele guiou o povo pelo caminho, ou seja, o Senhor ia adiante, aqui no capítulo 13, versículo 21 e 22, diz assim: O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, ou seja, iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Por que eu estou trazendo essa informação? Para nós compreendermos e refletir como Deus conduziu a nação de Israel naquele período. Não foi nada desorganizado, foi tudo muito bem planejado por Deus e também executado por Moisés. Deus não é um Deus desorganizado. E em relação a passando a tocha, para que todos nós possamos aí celebrar a Páscoa, no livro de Êxodo, nós iremos ver ali 2 vezes como os pais
deveriam responder às perguntas dos filhos sobre a Páscoa. Êxodo capítulo 17, versículo 26 e 27, e Êxodo capítulo 13, versículos 14 até o 16. Aí, se quiser fazer uma comparação, porque um capítulo complementa o outro, pode pegar Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6, 7 e 8. Eu quero fazer aqui abrir aqui um parêntese sobre esse assunto, que diz o seguinte: podemos ver aqui 3 situações. Primeiro, em relação à passão da tocha. Os filhos de Israel deveriam realizar uma tarefa que os provaria. E dentro desse estudo do capítulo 12, nós vimos ali quais foram essas tarefas, ou seja, eles foram provados. De que forma? Provado em relação à fé deles, na grande libertação que Deus estava para realizar entre eles, quando foi que eles passaram ali o sangue nos umbrais da porta. Ontem eu não falei sobre isso, se falei eu não lembro. O sangue significa, acho que eu falei, né? Que significava o sangue de Jesus, que purifica pecados. Então, para escapar do juízo terrível de Deus, que ele traria sobre os egípcios, o sinal do sangue precisava ser visto em suas casas. Eles e seus filhos também eram obrigados a se afastarem dos habitantes do Egito, porque se eles estivessem na casa com os habitantes lá do Egito, eles iriam morrer. Eles foram instruídos sobre a celebração da Páscoa, guardar a festa da Páscoa como uma ordenança. Quando seus filhos lhe perguntassem, que esse é a resposta do texto, quando pergunta qual é o tema central dos versículos do capítulo 12, de 24 a 28. E também uma coisa interessante em relação ao que aconteceu durante o livramento de Deus com relação aos primogênitos. O povo então inclinou a cabeça e adorou, grato por este notável memorial, dado para preservar seus filhos a lembrança do cuidado de Deus pelo seu povo, porque nenhum dos filhos dos hebreus, como eu falei no vídeo anterior, foi morto, sofreu ali a praga. As pragas, principalmente a morte dos primogênitos. O sangue que marcava as portas de suas casas era símbolo do sangue de Cristo, que purificaria o pecado e protegeria da ira de Deus que cairia sobre o mundo impenitente e incrédulo, assim como caiu sobre os egípcios. E eu quero abrir aqui também para falar o seguinte. Aliás, não, é só isso. A lição não tem muito sobre o que comentar. É justamente trazendo novamente todo o capítulo 12 sobre as instruções que Deus deu, as providências que ele já tinha. Deus tinha um plano, colocou em prática e ele tinha ali tudo determinado e Moisés foi lá e executou, mas Arão exatamente como Deus deu. Então, esse é o comentário de hoje da quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, dia 31, se Deus quiser e assim permitir, iremos estudar um novo tópico. Obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, Senhor meu Deus, que o Senhor é um Deus organizado, um Deus fiel, e todos os seus planos estão aqui na Bíblia. O Senhor, no passado, executou juízos, e nós estamos aprendendo aqui com os nossos irmãos que viveram no período de Israel, e nós estamos aprendendo hoje, no século 21, como o Senhor é Deus, e não desampara ninguém, e tem conduzido toda esta nação. Obrigada, Jesus, por nos perdoar por os nossos pecados,
pelas oportunidades que tem nos dado. Obrigada também, meu Deus, obrigada, Espírito Santo, a oportunidade de abrir a Bíblia e aprender, porque estamos aqui para aprender, porque o Senhor é o único que pode nos ensinar e conhece cada um de nós. Obrigada por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero deixar aqui um versículo para vocês. Eu gosto muito desse versículo, que é a bênção sacerdotal, que diz assim. Está em Números capítulo 6, versículo 25, 26 e 27, que diz assim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.